Olá pessoal, muito boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo da hora que você está assistindo aí em casa. Eu sou o professor Ricardo e nós vamos hoje para a aula 5 de Matemática C, o tema operações entre matrizes. Hoje a gente vai ver como a gente vai fazer operações entre as matrizes. A aula 4 a gente tratou dos termos que a gente tem, né, das matrizes, como a gente classifica as matrizes, dependendo dos números que elas contêm. E agora a gente vai fazer operações entre elas. Hoje a gente vai trazer operações de subtração, soma e também de multiplicação. Ok? Então vamos começar. Soma de matrizes. Então a primeira coisa, lembrando lá, uma matriz ela tem um número de linhas e um número de colunas. Normalmente a gente expressa isso ali embaixo, né, ao lado da letra que representa a matriz. Então, se a gente tem M linhas e N colunas, em B a gente vai ter P linhas e Q colunas. Bom, primeiramente, a gente tem que ter uma regra para fazer a soma de matrizes. Ela só é possível se esse número de linhas e o número de colunas é igual. E é isso que o textinho está trazendo aqui para a gente. Então, temos primeiramente que a matriz A mais a matriz B será possível, essa conta será possível apenas se as matrizes tiverem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, ok? Então essa é uma regra para fazer a soma e também para fazer subtração entre matrizes. Não é possível fazer se elas são diferentes, de tamanhos diferentes, ok? Tem que ser igual. Lembrando então que M é o número de linhas e o N é o número de colunas. Bom, aqui a gente tem uma soma de matrizes padrão aqui, né, usando as nossas nomenclaturas, né, do A, sendo ele na coluna 1 e na linha 1, então é o A11, e daí ele vai até N na coluna e ele vai até M nas linhas, ok? Só mostrando para vocês então como que a gente vai fazer essa soma. Então a gente tem a matriz A e a matriz B logo ao lado, independente do número, né? A gente vai somar sempre cada um dos elementos da mesma posição, ok? Então vocês estão vendo ali no resultado, o A11 vai somar com o B11, beleza? E assim vai, se for o A12, ele vai somar com o B12 até o final. E como elas são iguais, né, de tamanhos iguais, não vai sobrar ninguém sem parzinho, beleza? Então todos vão somar com o seu elemento respectivo na outra matriz. Vamos fazer uma soma então para a gente entender melhor e para treinar já esse conceito. Vejam só, a gente tem duas matrizes aqui, A e B. As duas são de ordem 2 por 2, ok? E isso quer dizer que a gente pode sim fazer. É possível somar ou subtrair, ok? Então, a A22 aqui, ela é 2, 4, 1 e 3. A B, matriz B, tem os valores 7, 1, 0 e 4. Como que a gente vai começar? A gente tem que prestar atenção para esquematizar aqui bem direitinho para não errar coisa boba, né? Não fazer erros bobos na hora de fazer essas contas aqui. Então, vamos colocar uma ao lado da outra. A mais B é igual a matriz A mais a matriz B agora com os números. E a gente já tem que
colocar um com o outro. Então a gente vai fazer o 7 somando o 2, que são os elementos da primeira linha e da primeira coluna. O 7 vai com o 2, aí o 1 vai com o 4 e assim por diante. Beleza? Cada um com o seu respectivo elemento da outra, na mesma posição. Veja só, o 7 vai somar com o 2, o 1 vai somar com o 4, que são os elementos da linha, na coluna 2, né? Linha 1. Agora o 0 vai somar com o 1 da matriz B. Então o 4 vai somar aqui com o 3 da matriz B. E assim a gente vai ter os parzinhos já esquematizados com a soma que vai ser feita. Então vamos só fazer a soma e terminar aqui. Então ficou 9 na primeira posição, ali na linha 1, coluna 1, 5 na linha 1, coluna 2, 1 na linha 2, coluna 1, e 7 é o resultado da coluna 2, linha 2. Então a gente está vendo que a gente tem o resultado, é uma matriz de mesmo tamanho. Ok? Numa soma de matrizes, o tamanho vai ser o mesmo, ok? Dos seus elementos das matrizes que estão sendo somadas. Então, se são matrizes 2 por 2, o resultado também vai ser 2 por 2. Não aumenta nem diminui, tem que ser igualzinho. Então, a mesma ordem, estão vendo lá, mesmo tamanho, porque é soma de matrizes. Então, a soma a gente não altera o tamanho e lembrando que elas têm que ser iguais. Vamos fazer uma subtração agora para vocês verem que é a mesma coisa, a gente vai ter o mesmo processo. Na subtração de matrizes eu só inverti aqui os valores, aliás, eu inverti o sinal, né? Então uma menos a outra, A menos B, e daí o 7 vai ser menos o 2, o 0 menos 1, 1 menos 4. Então aqui já importa a ordem da matriz que você está subtraindo. Na soma não importa, mas aqui importa. Então é uma menos a outra. Estão vendo que fica o 7 menos o 2. Seria diferente se a gente fizesse... Opa, tem um... Pessoal, percebi aqui que eu errei na hora de colocar o A mais B. Na verdade é menos ali, então... É subtração, tá bom, pessoal? A menos B, ok? E como eu estava falando, a ordem aqui daí vai fazer diferença. Então, se é o B que está sendo... O A que está sendo subtraído é diferente do B, se fosse inverter. Mas, de qualquer forma, é uma conta de menos normal. Então, ali a gente junta o parzinho com o seu parzinho respectivo, né, na mesma posição e faz a conta. Temos que o resultado fica lá 5, menos 3, menos 1 e 1. Ok? Então, pessoal, A menos B só ali, ok? Mas essa é a subtração, é o mesmo princípio, fica a mesma coisa. Não esqueçam que também a gente precisa ter tamanhos iguais das duas matrizes, tem que ser do tamanho igual, idêntico, ok? A ordem, né? A ordem é a mesma. Agora vamos para a multiplicação de matrizes por um escalar. A gente ainda não vai fazer matriz por matriz, nós vamos multiplicar matrizes por um escalar. O que é um escalar, professor? É um número, qualquer número que multiplica outras matrizes, ok? Pode ser uma fração, pode ser um número. Então vamos ver como que a gente vai fazer isso aqui. Para o produto não temos uma restrição, ou seja, é válida para toda matriz A pertencente aos números reais. O que isso quer dizer? Que a ordem não importa. A ordem da matriz, o tamanho da matriz não importa. Você pode multiplicar por qualquer número, a ordem não importa, ok? Para efetuar tal produto, alfa
vezes a matriz A, basta multiplicar todos os elementos de A por alfa. Então, a gente basicamente vai multiplicar cada elemento da matriz pelo número que você quer multiplicar. Veja só, aqui alfa é o meu número que eu quero multiplicar A. E alfa está aqui multiplicando, então, a matriz A de tamanho mn, né? E no resultado a gente tem que alfa multiplica cada um dos elementos, gente. Cada um dos elementos vai ser multiplicado por esse valor. Então, aqui a gente vê que a gente tem que lembrar, né, de pegar cada elemento da matriz, não pode deixar nenhum de fora. Então a organização de vocês aqui vai fazer bastante diferença na hora de não errar. Às vezes a gente quer fazer com pressa, eu sei, mas é bem importante que vocês prestem atenção, façam com calma. Vocês podem fazer rápido, mas sempre com muita atenção. Aqui a gente precisa multiplicar cada um dos elementos. Então, digamos que o número for 2 ou 3, a gente vai multiplicar A1 por 3, A1, 2 por 3, e assim vai até o último elemento, seja o tamanho que for dessa matriz. Divisão, a mesma coisa, a gente vai dividir todos os elementos também pelo número que for, ok? Eu trouxe então um exercício resolvido e comentado da apostila de vocês aí, quem quiser ir acompanhando. Esse exercício já está resolvido lá na apostila do Vai Cair na Prova, então vejam lá, na aula 5 vocês vão achar esse exercício aqui, que traz uma matriz de ordem 2 por 2, ok? Essa aqui que vocês estão vendo, A, e pede para calcular 2A, ou seja, 2 vezes A, e também pede A sobre 2. Então, A dividido por 2. O 2 é o nosso número aqui que a gente vai multiplicar todos esses fatores, ou todos os elementos, né, da matriz. Vamos ver como fica lá, vocês têm a resposta também. 2A igual, então 2 vezes a matriz A igual a 2, daí ele colocou a matriz, e no próximo, na próxima igualdade ali a gente já vê que o 2 está multiplicando cada um dos elementos, 2 vezes 6, 2 vezes 8, 2 vezes 4, 2 vezes 2. Aqui que mora o perigo, a gente confundir, né, que tem muito número, então é bom fazer bem espaçado aqui para não virar o 6 já não invadir o lado ali e daí confundir e acabar misturando as coisas. Então cada elemento vai ser multiplicado pelo mesmo número, né, 2. Bom, a gente tem que a matriz então vai ficar com o valor 12, 16, 8 e 4. O tamanho então também mantém-se, né? A gente não vai mudar nada no tamanho da matriz. Se multiplicou por um número, ela sempre vai ser do mesmo tamanho, só vai alterar os elementos dela. Vamos ver a divisão. Então, A sobre 2 é a mesma coisa que multiplicar A por 1/2, não é mesmo? Então, a gente está multiplicando por meio. Basicamente, dividindo por 2 é a mesma coisa. Então, a gente vai colocar ali multiplicar por meio e a matriz está sendo toda multiplicada por meio, todos os elementos, ok? Então, o 6 vai multiplicar meio, o 8 vai multiplicar meio, o 4 e o 2, tudo multiplicando por esse valor, que é um escalar, né? Um valor qualquer. Então, a gente tem que ficou lá 3, 4, 2 e 1. Belezinha! Ótimo! Então, vamos ver um exercício que eu trouxe aqui para vocês, dos nossos exercícios obrigatórios. Lá na aula 5, vocês vão achar
logo após da matéria, vocês têm os exercícios obrigatórios. E eu resolvi trazer um aqui para vocês, para a gente já treinar e fazer junto um exercício, vocês verem essa matéria já aplicada, ok? Eu não vou fazer todos os exercícios, eu trouxe um só aqui para a gente dar uma comentada e fazer juntos. E o resto desses exercícios vão ser feitos pelo professor Diego lá na aula de exercícios, né? Então, vocês têm aqui o número 2 aí da apostila de vocês. Eu recomendo vocês pararem então aqui o vídeo para tentar resolver antes que eu comece, né? Tentar pelo menos ver qual caminho você vai seguir aqui, o que você faria primeiro. Se não conseguir, não tem problema, a gente vai fazer juntos, mas pelo menos dá aquela tentada, ver se você conseguiria resolver esse exercício, sabe como chegar no resultado. Então, se você tentou aí, vamos começar então agora. O que a gente tem? A gente tem que descobrir a matriz B, que não foi dada para a gente, né? Foi só dada a matriz A. E a matriz B, ele deu alguns detalhes ali para a gente descobrir como ela se parece. Então, a primeira coisa que ele falou foi que ela tem tamanho 3 por 3. Vocês estão vendo que é uma matriz quadrada, né? A gente pode falar que é quadrada se 3 igual a 3, né? E ela tem 3 linhas e 3 colunas. Eu já botei ali, então, a matriz genérica para isso, né? O B ali embaixo em azul vai ter esse tamanho aí, todos os elementos já estão ali. A gente só não sabe quais são os valores. Beleza? Então, ele falou que B e J, né, são os elementos da matriz, é igual a... E daí ele dá condições. Vamos ver. A de cima ali ele fala J menos I, se I maior igual a J. O que é esse I? O que é esse J que ele está falando? I e J são linha e coluna. O número da linha, o número da coluna. Então é o A11 ali. Então a gente tem I1 e J1. Já no elemento 2, ali no A12, o I é igual a 1, mas o J é igual a 2. E assim por diante. Esses valores que ele está se referindo, beleza? São os valores da linha e da coluna. Então, ele está falando assim para mim, que se o I é maior ou igual ao J, o valor desse elemento aí da matriz vai ser J menos I. Logo abaixo ele fala que se o J é maior do que o I, eu vou ter o I menos o J, que é o contrário, né? Então, a gente vai ter que fazer umas continhas aqui para descobrir como que a gente vai fazer, como que se parece a matriz. Então, vou começar nessa afirmação de baixo ali, ok? Vejam. J maior que I. Aonde que o J é maior que o I? O J, lembrando, é a nossa coluna, certo? E o I é o número da linha. O J é maior que I nesse triângulo aqui que eu sublinhei para vocês. Né? A parte superior que a gente chama o triângulo superior da matriz, onde todos os J são maiores do que o I. Então, se a gente vê uma afirmação dessa, J maior que I, a gente já sabe automaticamente, é tudo acima da diagonal, né, no triângulo para cima. É lá que vão ter, as colunas são maiores do que a linha, o número da linha é menor. Vocês podem ver ali, ó, A1, 2, o 2 é maior que 1. A1, 3, o 3 é maior que 1. A2, 3, o 3 é maior que 2. Então, esses três aí vão pertencer a essa condição. E daí a gente vai ter que fazer a soma, aliás, a subtração para descobrir qual é o valor desses elementos, né? Então,
Vamos fazer aqui, ó. Ele fala que esses elementos, para descobrir esses elementos, a gente tem que fazer o i menos o j de cada um. Então, veja só, ficou menos 1, porque é 2 menos 1 no primeiro elemento ali, da linha 1, coluna 2. Na coluna 3 a gente tem o menos 2, porque a gente fez 3 menos 1. E na coluna 3 também, só que na linha 2 a gente tem o menos 1 de novo, porque é 3 menos 2. Bateu aí, quem já tentou fazer antes da resolução, deve estar conferindo aí, então ficou menos 1, menos 2, menos 1. E agora a gente vai ir então para o resto dessa matriz, que é a outra condição, né? Essa é a outra condição. Ele fala que se o i é maior que o j, e o i maior que o j é tudo abaixo da diagonal. E também, se ele é igual ao j, né, a gente tem aquele risquinho ali, o símbolo de maior ou igual. E a diagonal é onde a gente tem todos os valores iguais, né? O i sempre igual ao j é na diagonal, né? O A11, A22, A33, todos esses são da diagonal. E também os valores abaixo, porque é maior ou igual. E daí a gente faz a continha ali, o j menos o 1. Os meus valores então deram 0, né? Na diagonal inteira ficou 0, porque os valores são iguais, um menos o outro fica 0. E daí, menos 1, menos 2, menos 1. Ficou a mesma coisa aqui, né? A gente pode falar que essa matriz é uma matriz, quem sabe, simétrica, né? Uma matriz simétrica. O B é uma matriz simétrica, porque a gente tem os mesmos valores lá no triângulo superior e no triângulo inferior. Mas beleza, vamos continuar aqui. B, então, resumindo, é essa matriz aqui. Agora a gente vai ter que fazer o 3 vezes B, vocês estão vendo? Ele quer que a gente multiplique por um número, que é 3. Ele quer multiplicação. Ah, professor, tem um menos ali, né? Cuidado, gente, a gente sempre tem que fazer a multiplicação antes. Então, multiplica antes de fazer a soma. Ali ele não fez um parênteses, mas seria de bom costume fazer ali, botar um parênteses entre esses dois elementos, né? O 3 vezes o B entre parênteses e o 5 vezes o A entre parênteses, porque a gente faz primeiro o que está entre parênteses, né? Então, 3 vezes B menos 5 vezes A. A gente vai ter que fazer a multiplicação antes do que a soma disso tudo aí. Então, vamos primeiro multiplicar aqui o 3 vezes B. 3B igual a 3 vezes todos os elementos de B. Então, eu vou sair multiplicando cada um deles por 3. O meu resultado, então, eu multipliquei cada um dos elementos da matriz B por 3. Ficou uma matriz simétrica ainda, né? Porque a multiplicação é igual em todos os elementos, então ainda é simétrica. Agora eu puxei aqui o A, 5 vezes A, eu tenho que fazer essa multiplicação aqui, antes de qualquer coisa. Então, 5 vezes A igual 5 vezes a matriz A, que ele deu já lá em cima, gente. Ó, já estava dado, não precisou descobrir nada. E multipliquei, então, todos os elementos dessa matriz por 5. Então, 7 vezes 5 deu 35, 2 vezes 5, 10, 40, 25, 15, 30, assim por diante. Agora eu trouxe tudo para a equação final. Então, eu coloquei o parênteses ali, ó, 3 vezes o B menos 5 vezes o A.
E esses foram os resultados que eu obtive, né? Já as matrizes multiplicadas aqui, e eu vou fazer uma menos a outra. O resultado, então, está lá no gabarito de vocês, é essa matriz aqui. Essa é a resposta do nosso exercício 2. Então, a gente vai ter uma matriz de mesmo tamanho, né? Porque na soma ou na subtração não muda o tamanho dela. Ela vai continuar 3 por 3, a ordem 3 por 3. E esses são os valores da resposta. Menos 35, menos 13, menos 46, menos 28, menos 15, menos 33, menos 21, menos 3, menos 5. Então, fazendo a subtração para cada um dos elementos. E aqui, muita atenção, gente. Vocês têm que ter muita paciência, fazer com calma, pelo menos nesse começo, para vocês irem pegando o jeito e não errarem aqui, porque é muito número, né? E é muito fácil a gente errar uma continha e acabar perdendo uma questão por bobeira. Então, estamos aqui, estrelinha da sorte, estrelinha de campeão. E é isso por hoje. Então, eu quero agradecer todo mundo aí pela atenção e nos vemos na semana que vem com mais uma aulinha. Vamos para a aula 6 na semana que vem. Pessoal, façam os exercícios, aproveitem para tirar dúvidas no sábado e simbora, vamos para frente. Boa noite a todos.